Você quer viver You have ou the look morrer? of a man who accepts what he sees because he is expecting to Não wake sei, up. só sei que foi assim. With great power comes great responsibility. Eles são grandes, mas nós é ruim. O sistema é foda. All the moments will be lost in time, like tears in rain. TalmaCast, o podcast do Cineclube Debates. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa semanal aqui no Instagram, Audiovisual em Tempos de Isolamento Social, Possíveis Reflexões, trazendo aqui um pouco da proposta do nosso projeto de extensão, que está vinculado ao Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus, aqui em Bom Jesus do Itabapoana. Então, estamos aqui hoje para poder desenvolver uma discussão e um olhar crítico e conhecimento científico com o professor Bruno Jardim, professor de Biologia do campus Itaperuna, com o seu IFCast, um projeto de divulgação científica de cunho epistemológico, né, com a utilização de podcast. É um projeto muito incrível, que a gente quer conversar com ele, trocar algumas ideias em relação aos nossos projetos e também trazer para vocês um pouco desse olhar das linguagens audiovisual ou de áudio ou de visual, linguagens, que é uma discussão que nós trabalhamos nesses 5 anos dentro da educação. Como usamos essas linguagens dentro de um ambiente científico, um ambiente, né, educacional de ensino. Olá, Bruno! E aí, meu caro, tudo bem? Obrigado, tá, cara, pelo convite. Muito bom, fiquei muito feliz. O projeto que vocês tocam aí é muito ativo, né, cara? É um projeto de muitos anos e sempre tem demanda e sempre tem coisas interessantes para discussão. E aí, meu caro, então, vamos conversar? Vamos conversar. Bruno, primeiramente gostaria de te agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande, finalmente, a gente poder fazer alguma coisa em conjunto, porque a gente sempre se esbarrava nos eventos de extensão, né? Eu sempre vi você apresentando seus projetos e toda a sua dinâmica de trabalho. Eu também, mas a gente nunca conversava, e aí a gente, com os nossos projetos, a gente então está se aproximando, estreitando e pensando, talvez, né, possíveis parcerias para os próximos anos, né? Com certeza. Uma das coisas que, inclusive, também você está nos ajudando bastante, né, a gente está em fase de estudo e pesquisa de como podemos, né, gerar também um podcast, nosso Cineclube Debates, que chega a 5 anos, e aí a gente está pensando nos próximos 5 anos. Então, assim, é um prazer enorme ter você com a gente, também para aprender com você esse projeto incrível que é o IFCast, que é o que a gente vai também conversar hoje. E é interessante, né, eu vou começar com algumas provocações, é interessantíssimo a noção, né, que você traz, usando essa citação do Carl Sagan, né, a ciência como uma vela no escuro. Isso é extremamente provocador, né, ainda mais em tempos como os de agora, né, em plena pandemia, onde nós temos aí um grande desafio às portas aí da ciência, no sentido de uma busca por uma vacina, de uma busca por uma garantia de futuro para toda a espécie humana. E aí, diante disso, né, e você tira essa frase do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, a gente assim, a ideia de usar pessoas, grandes cientistas e grandes pensadores, usá-los como esse referencial, porque, como eu estava conversando com o Leverson Chaves, que foi um dos convidados nossos, o filme Contato, depois eu descobri, baseado num livro, e depois eu descobri Carl Sagan pelo cinema. Eu descobri através do cinema. Então, assim, muito grato ao cinema por ter me apresentado um cara que assim, não tem como não falar de Carl Sagan e na mesma frase não colocar a palavra inspiração, porque ele, para mim, foi uma coisa assim, extremamente incrível, o modo como ele lida com o conhecimento científico, com a astronomia e com tudo. Baseado nisso, baseado nessas características que envolvem, né, o projeto, eu queria começar perguntando sobre como ele surgiu, ou o que
né? Como você pensou, vou usar o podcast, como é que eu uso isso na minha aula? Ou como é que surgiu esse projeto tão maravilhoso? Certo. Então, Rafael, primeiro falando lá da citação, né? Tem uma citação completa que é: a ciência como é uma vela no escuro num mundo assombrado pelos demônios. Essa que é a citação completa, né? Inclusive, uma pessoa mandou um e-mail para mim pedindo para eu falar a citação completa, né? Falar a segunda parte mas eu vou fazer ainda. Então, com certeza, o livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele é um divisor de águas na minha vida, sabe? A minha visão do mundo mudou completamente. Eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios. Outro livro que me marcou muito, mas de outra forma, foi 100 Anos de Solidão. São os dois livros, para mim, do Gabriel Garcia Marques. E assim, essa literatura fantástica do Gabriel Garcia Marques, muito legal. Então, deixa eu te responder a questão do podcast, né? Eu, como eu já falei no começo, eu era servidor do campus Pádua, então eu morava aqui em Itaperuna e ia para Pádua todo dia, né? Eu sou fã do Chico Buarque, né? Então, fiquei 2 anos escutando Chico Buarque, de frente para trás, de trás para frente. Um aluno me apresentou um podcast. Eu comentando, falei, cara, eu tô cansado já de escutar Chico Buarque. Aí esse aluno falou assim, Bruno, por que você não escuta podcast? Aí ele me explicou um pouco de podcast. Eu comecei a escutar na trajetória, né, de Itaperuna a Pádua. E comecei a me empolgar na escuta, conhecer outros canais, outras pessoas, a produção, entender como que funciona, como divulgação científica, né? Porque naquela época já era muito bem estabelecido os canais de YouTube, né? A gente tinha vários, o Pirula, ele já era bem sólido aí na divulgação científica, né? O Átila com seu Nerdcast, não, o Nerdologia dele do YouTube, o Nerdologia, então eles eram, mas existia esse campo aí que estava começando ali a despertar. Então eu só fiquei escutando. Aí, eu escutando, falei, gente, eu consigo usar podcast como prática pedagógica. Só fui atingir essa maturidade de como fazer isso no final do ano passado. O que eu fiz? Eu peguei 4 turmas, dividi a turma em grupos e dei um tema para cada um de alguma coisa biológica, mas que não estava expresso na ementa, não estava no currículo ali. Mas é importante, por exemplo, clonagem terapêutica. Você não vê isso numa ementa convencional, não é? Só que é importante, né, você ter ali esse conhecimento. Aí cada aluno ficou com um tema e o mais interessante, Rafael, que eles fizeram do zero. Eles construíram a pauta deles, eles faziam reuniões entre si. Eu me encontrava com eles algumas vezes para também eu servir como aquele espaço de curadoria da informação, né? Que hoje na internet você digita a Terra a primeira coisa é plana, né? Assim, internet você vê de tudo. Então eu mais assim conversava com os grupos sobre a questão da informação, mas todo o conteúdo, o conhecimento, eles que construíram, eles que gravaram o episódio, eles editaram, né? Então aí eu criei no final do ano passado o IFCast com 13 episódios, tá? Eram 13 episódios e com esses temas de biologia, mas eu sempre tive vontade também, aí eu até pensei, poxa, eu acho que vou criar um só meu e vou tocar os temas que eu acho interessante. Aí, quando chegou em maio, final de maio, um amigo meu... Aí eu não tinha feito mais nada, não. Um amigo meu me mandou um artigo da Nature, da Science, alguma revista dessas top aí, com uma notícia ou com um artigo falando sobre o mundo dos RNAs. Só que o artigo era muito denso, muito denso. Aí eu pensei assim, não, peraí, eu consigo pegar esse artigo denso e tentar, sem perder muita informação, né, e transformar para uma linguagem que os meus alunos ou os meus pais, que não são da área, eles vão escutar e falar, eu estou entendendo isso aí, sabe? Essa comunicação mais próxima. Então, olha só, eu peguei esse artigo da Science e, vamos dizer, eu reestruturei ele através de uma pauta, de um roteiro, numa informação palatável, uma informação
que a pessoa poderia absorver com uma facilidade ali. Isso é mais complicado. Você pegar uma informação no artigo científico e transformar numa pauta palatável não é difícil. O difícil é você não perder a informação, porque você não deixa ele raso, né? Você tem que dar toda aquela informação de outro jeito. Então, aí eu comecei a fazer toda semana. E os episódios, grande maioria, eu desenvolvi com colegas servidores, tanto professores quanto técnico administrativo, né? Então, eu fui convidando professor de Cambuci, de Maricá, de Cabo Frio. A questão da pandemia nos atiçou para outro tipo de comunicação. Então, como você falou na sua introdução, talvez eu não teria conhecido, por exemplo, o Alfredo, que é um parceirão do campus Cambuci, que as pautas de física geralmente chamam ele. Cara, sensacional, sensacional. Talvez eu me aposentar, eu ia me aposentar, ele também, eu nunca teria essa oportunidade. Longe de mim estar justificando algum benefício para a pandemia, tá? Né? Mas fala aí, eu falo demais, tá? Me dá corda não, que eu falo pra caramba. Não, de forma alguma, não tá tudo bem, tá tudo certo. A gente quer ouvir mesmo. Até porque, eu acho que isso a gente compartilha um pouco, essa seleção de pautas, seleção de temas e de propostas, é um processo extremamente complexo. Você precisa equilibrar a necessidade de tocar em assuntos com ser algo curioso, que desperta, né, olha que interessante, uma curiosidade, e você fazer isso tudo com uma linguagem bem acessível, bem ser raso. Ou seja, sem ser raso. Difícil isso, mas muito mais fácil o modelo tradicional de ensino e de relação com conhecimento de sala de aula, do livro, copia e cola. O que a gente está pensando em propondo é algo muito complicado, porque envolve você pegar uma série de questões que são desafios para qualquer professor nos dias de hoje, e a gente poderia estar falando sobre isso independentemente da pandemia, né? Como a gente, hoje, amplo avanço das tecnologias da informação e comunicação, como nós, professores educadores, estamos disputando audiência com uma série de outros agentes, né, youtubers, digital influencer e uma série de coisas que, como você bem mencionou, tem coisa de qualidade. São pessoas, né, o Nerdologia, o Pirula, nossa, são coisas, eu também sigo também eles, são coisas extremamente, assim, interessantes, com uma linguagem acessível e que também funcionam como uma porta de entrada. Assim como eu mencionei que o cinema foi para mim, para o qual segue tudo o que ele produziu, mas também tem muitos que só querem a audiência para querer valorizar ali o teu programa, o teu produto, e botar marketing na indústria, comércio e publicidade. Então, assim, como professor e quem faz atividades continuistas, o teu projeto, ele é muito inspirador, o teu projeto, ele é muito instigante. É muito interessante perceber dentro de nós a quantidade de projetos extremamente, de colegas, servidores extremamente ricos em conhecimento, pessoas incríveis, que, como você bem mencionou, a gente não conheceria, talvez, se não usássemos dessas tecnologias, porque nós somos forçados, devido às demandas do isolamento social, nós somos forçados pelo menos eu, a entender mais dessas tecnologias. Com certeza. Esse aparato tecnológico, para mim, até foi inédito, mas muito aprendizado se tem disso. E diante disso, eu queria perguntar para você qual é o primeiro aprendizado que você, quando eu falo de aprendizado, a primeira coisa que vem na sua cabeça, o que é forte para você, diante dessa sua experiência de trabalhar com divulgação científica usando o podcast. Qual é o primeiro, assim, grande insight, aprendizado, inferência que você tem? Então, Rafael, eu acho que a primeira coisa que eu tive que aprender mesmo é como ter essa ideia de como usar esse podcast, usar essa nova linguagem para chegar até o meu aluno, até o meu público, né? Não vou falar nem aluno não, porque às vezes não é aluno meu que está escutando, né? Mas até chegar à comunidade. Acho que o meu primeiro desafio foi esse, né? Pegar essa pauta que eu te falei, que se você pegar numa revista da Science, da Nature, ela é mais complexa, e
tentar transformar de outra linguagem. Agora, uma coisa que eu tenho percebido muito, até mesmo para a gente repensar como que a gente trabalha no presencial com os nossos alunos, mais do que eu tenho um episódio falando de astronomia, né, sobre buraco negro, o que eu vejo muito, sim, que a primeira porta de entrada para a ciência ou para a divulgação científica é através do entendimento o que é a própria ciência, né? Eu acho que, eu não sei se aconteceu isso com você, mas durante a minha graduação eu tive uma disciplina chamada Metodologia Científica, que só foi oferecida no último período da faculdade. Eu poderia trocar o nome dela para ABNT, que a única coisa que eu aprendi foi ABNT. Então, essa questão de, vamos dizer, entender como a ciência funciona, eu acho que eu tenho tentado explicar não, é muita pretensão minha, mas apresentar como que funciona, o passo a passo, né, de como funciona esse aprendizado, né, esse conhecimento, porque você tem que ter esse conhecimento de como que a ciência funciona antes de aprender o que é uma vacina. Penso eu que esse negacionismo todo que a gente tem visto aí, talvez possa ser uma falha não da educação do dia a dia, não de ensinar o que é uma vacina, mas a pessoa entender como funciona o método científico, talvez é um interessante. Eu só fui ter uma disciplina que me apresentasse isso, uma disciplina optativa no doutorado, que se chamava Epistemologia da Ciência. No doutorado, agora já passou, meu filho. A hora que eu precisava, que era no meu primeiro período. Então, hoje eu já converso com os meus colegas de campus. Como a gente não tem metodologia científica no ensino médio integrado, da gente tentar, dentro das nossas disciplinas, o aluno chegou ao primeiro ano. Gente, vamos parar tudo aqui, vamos conversar primeiro, antes de falar o que é movimento retilíneo uniforme, tá? Antes de falar disso, vamos explicar o que é ciência, o que vocês estão estudando? Então, essa questão eu comecei a amadurecer mais no decorrer dos podcasts. E eu acho que essa é a ideia é uma ideia básica do nosso projeto, e acho que deveria ser de todo o projeto de extensão, que é realmente levar esse tipo de proposta, né, se comunicar com a comunidade, criar mecanismos para que isso se torne mais agradável e que a gente possa conhecer e assim, depois, trocar conhecimento. Eu acho que são duas coisas diferentes. Primeiro a gente se conhece, a gente conversa como seres humanos, como pessoas, e depois a gente começa, então, a descobrir mais um do outro e o conhecimento, né, que todos têm. Quando você estava falando aí, por que eu te fiz essa pergunta? Porque como professor de filosofia, um dos grandes objetivos é despertar, né, no caso provocar, a gente gosta muito de usar essa palavra no projeto, que é uma coisa que eu trago muito da minha área da filosofia e do meu método filosófico também, que é o quê? A provocação é uma coisa que transcende o puro nível intelectual. A provocação envolve você estar ali interagindo com uma questão, um problema, seja científico, filosófico, e você não está só mecanicamente, funcionalmente, você está de corpo e alma. Quando isso acontece, você tem uma pessoa, um aluno aberto ao processo de conhecimento como algo assim, prazeroso. Porque a curiosidade está instalada e todo o processo de estudo e pesquisa passa a ser uma tentativa de sanar a curiosidade. Então, sanar a curiosidade é algo prazeroso, é algo instigante, é algo que move a gente. Então, o desafio é conseguir tocar o aluno ali e as pessoas de corpo e alma. E o cinema consegue fazer isso muito bem. Só que, e aí seguindo uma linha de um filósofo argentino que a gente gosta muito de usar, como base teórica e epistemológica, que é o Júlio Cabreira, ele vai falar que o cinema consegue fazer uma coisa que nem a filosofia consegue. Por isso que ele vai falar que o cinema, ele alterou a filosofia. Não foi a filosofia que alterou o cinema, é o cinema que alterou a filosofia. Como assim? O nosso modo de utilizar e de se deparar com as questões que o cinema traz é muito mais do que pensar. Ele usa o nome, o conceito que ele usa é o logopático, ou seja, o logos e o fato. É pensar, sentir e pensar. Eu não conhecia essa expressão, bacana. Isso é extremamente rico e interessante, porque ele, e obviamente, ele faz uma crítica ao modo tradicional de se pensar a filosofia, ao modo tradicional de se pensar cinema, porque aí a gente não está falando de usar o cinema apenas como recurso didático. Eu apresento um filme para mostrar uma questão.
não conseguir criar, né, esse tipo de inquietação que é filosófica e que passa a ser, né, então, uma busca pelo conhecimento em diferentes áreas do conhecimento, seja nas humanas, seja nas exatas, nas biomédicas, a coisa se mistura. Por exemplo, num dos episódios, nós estávamos falando do filme Pat Adams, né, que é um filme que com uma estudante, ex-aluna, ex-bolsista do Cineclube, uma graduanda em medicina. E aí a gente foi tocar em assuntos, por exemplo, só para dar um exemplo do modo operante do projeto, como a gente conseguiu fazer isso, que é o quê? Discutir questões envolvendo a área da medicina, mas sem estar cursando medicina. Ou seja, a abertura que nós tivemos com a graduação, com o conhecimento, eu como coordenador, eu aprendo todo episódio, para mim é um aprendizado novo, porque são sempre pessoas que trazem áreas diferentes. E aí, a gente tem conseguido fazer isso no projeto, onde a gente cria sessões que duram em média de 3 horas, 4 horas de duração, de todo mundo ali discutindo, debatendo, e a gente consegue ponto de partida com os momentos do Cineclube, ou seja, é um diálogo que começa, uma comunicação que começa, uma amizade que começa com as pessoas e que vai, então, por exemplo, a gente tem hoje com 5 anos membros que estão desde o primeiro, são alunos que estão terminando sua graduação. São alunos que estão na sua graduação, eles estavam com a gente no começo, seguiram com a sua carreira acadêmica e estão aqui sempre compartilhando isso que eles aprenderam. Então, só pegando mesmo um gancho do que você disse, né? E aí já entrando também no campo do cinema, porque quando a gente estava discutindo, a gente mencionou aqui algumas obras audiovisuais, tudo bem que a gente até partiu do Interestelar, né? E aí a gente pode começar então a falar sobre isso, né? Eu te falo, cara, que até o meu querer conhecer a ciência, é porque todo mundo nasce cientista, nasce curioso, né? Que é uma das primeiras coisas que o cientista tem que ter. Alguma coisa nesse trajeto aí a pessoa vai perdendo. Tem algumas hipóteses aí que pode ser até a própria escola que tira isso do aluno, né? Essa questão da curiosidade, né? A própria escola que tira. Mas então, o meu querer científico, a minha curiosidade que foi alimentada esse tempo todo, eu vou te falar 2 construções de imagem, né? Que me levaram a querer, né? Assim, eu não sei se vocês lembram, quem está assistindo aqui, você se lembra que é o Mundo de Beakman? Você lembra do Mundo de Beakman? Né? Que o Lester, né? Tem um episódio deles que é um método científico. É a melhor explicação que eu já vi alguém falando de método científico. E o Castelo Rá-Tim-Bum, então você pode ver obras audiovisuais. Olha, o meu interesse não veio da escola, vamos deixar claro isso aqui. Veio da questão do audiovisual, né? Então, eu, por exemplo, eu gosto de ficção científica, só que eu também gosto daquela ficção científica provocante. Igual a gente vê o Interestelar, por exemplo, ele, lógico que tem alguns conceitos ali que são do enredo lá do filme, que são, olha, eu vou falar alguns termos aqui, você que entende mais de cinema e de obras audiovisuais, você pode me corrigir, tá? Mas talvez até uma licença poética do roteirista, né? Aquela parte lá no final, a questão, sabe, aqueles romances, sabe assim, é para dar aquele enredo mesmo, né? Tem aquela parte, o que passa entre as dimensões é o amor, sabe? Aquilo é um enredo, aquilo é a construção dele, né? Mas você vê aquele filme que você comentou, que é o Interestelar. Ele é um filme que provavelmente muitas pessoas foram pro ramo da física por causa daquele filme. Poxa, é isso. Ainda mais que aquele filme, ele teve uma assessoria muito forte do Kip Thorne. Kip Thorne foi o laureado de 2017 com a detecção das ondas gravitacionais, né? Que foi um ponto muito importante para corroborar as ideias de Einstein, né? Então, você vê que aquele filme ele teve uma assessoria, tá? Então, lá no SACAIF é a semana científica, de divulgação científica lá do Campus Pádua, né? Eu dei uma palestra uma vez junto com os meus alunos do Clube de Astronomia. O que nós fizemos? Pegamos um Interestelar, dividimos em 3 categorias. É isso aí, é isso mesmo que a ciência explica isso aí. Outra categoria pode ser, sabe, é possível, é possível. E aquela parte que é do roteirista mesmo, sabe? E a gente foi discutindo. Então,
E o que eu fiz? Eu peguei o filme, eu dividi em frames, os frames, e fui passando, e fui explicando. Eu e os meus bolsistas lá do Clube de Astronomia, né? Então, esse é um filme, assim, espetacular, assim, para despertar. Esse aluno que foi fazer física por causa do filme, só para corroborar, ele foi por causa do filme, não foi por causa da ementa que ele teve durante o seu ensino médio, tá? Mais uma crítica que eu faço aqui. Já fui diretor de ensino muitos anos e continuo com essa crítica, né? Eu vi por dentro, né, como que uma ementa é construída. Até mesmo uma pauta que eu gostaria de discutir um dia é se as nossas ementas, elas são reflexos do Enem ou o Enem é reflexo das nossas ementas. Que horas que a gente vai dar um basta nisso, né? É uma discussão aí, mas é para outra... Perfeito, porque eu, particularmente, eu concordo 100% com tudo que você está dizendo, ao ponto de, no Cineclube, sempre fazer uma crítica de que é na extensão que estamos olhando para o ensino e aqui desbravando, mostrando os problemas, ouvindo o aluno dizer, como a gente já ouviu nesses 5 anos do Cineclube, professor, eu fico aqui até as 8 da noite, acaba a aula 4h30, conteúdo, eu fico até as 8, 9, porque aqui nesse momento do Cineclube eu tenho uma coisa que eu não tenho em lugar na escola, é o Cineclube que está me segurando na escola. Cara, você não sabe se você fica bacana, estamos no caminho certo, fica triste, porque o que como você mesmo disse, e eu concordo plenamente com você, o que mata muitas vezes do prazer de estudar, o desejo, nós não estamos falando apenas de didática, estamos falando da estrutura, e aí você até citou a questão da criação das ementas e do currículo. Isso é muito sério. Se a educação não fazer um processo de reflexão, se colocar como objeto de crítica, a gente vai continuar perdendo muitos alunos e muitas pessoas para o conhecimento. Então, pessoas que vão perder o prazer e vão acabar se tornando negacionistas, porque o conhecimento para ela é um valor humano. É isso que a gente tenta trazer usando o cinema. O conhecimento fica só marcar um X na hora ali da prova, sabe? Ele não faz nada com aquilo, né? Eu ia comentar sobre outro filme, porque entrou uma egressa do IF Itaperuna que gravou um episódio do IFCast comigo, que é a Paula Vieira. Ela, hoje ela está terminando o curso dela de Biologia lá na UFJF, e nós gravamos um episódio sobre emoções. Legal. Porque, olha só, no meio do episódio, a gente conversando sobre as emoções, eu cheguei para ela e falei assim, Paula, a gente está falando do Divertidamente, lá do filme, lá da Pixar, e daí a gente começou a falar de Paul Ekman, que é, né, ele é vivo ainda, um dos grandes intelectuais sobre as emoções, visando essa questão biológica, sabe, de fisiologia. Então, na verdade, pode ser um filme infantil, mas ali você tem ciência envolvida. Lá no episódio eu até falei, se esse filme não foi a consultoria do Paul Ekman, ele é inspirado ali nos estudos de Paul Ekman, né? Então, isso eu e a Paula, nós falamos no episódio, né? Então, como você disse, né? Então, é a própria, o cinema, séries, né? Que vão dando esse direcionamento muito importante, muito bacana. Sim, e essa relação orgânica entre as áreas do conhecimento e a linguagem é que acaba sendo perdida, às vezes, o sistema tradicional não dialoga entre as áreas do conhecimento, né? Então, assim, uma das coisas que a gente acha muito bacana no nosso projeto é que, nas sessões, por exemplo, uma vez a gente fez aqui, sobre o uso de agrotóxicos. Usamos um documentário chamado O Veneno Está à Mesa. Quem nós chamamos? O pessoal da agropecuária, o pessoal do meio ambiente, o pessoal de alimentos, os professores, né, de Sociologia e Filosofia e produtores, né, de agricultura familiar ali da região, que era um projeto do professor Eduardo. E quando juntamos todos eles para discutir uma questão em comum, eles nunca tinham trocado entre eles esse tipo de conhecimento. Nós estamos falando de professores altamente graduados, trabalham juntos, mas nunca tinham entre eles botado aí na roda uma discussão como essa, porque aí você tem a perspectiva de quem produz, a perspectiva da agropecuária, a perspectiva de alimento, e o conhecimento que vem dali é um conhecimento que ele é profundo, ele é vasto, ele não é suficiente porque é só o começo, por isso que 4 horinhas
acaba sendo pouco, porque a gente às vezes tem que sair porque o horário já esgotou, vai ter que fechar a escola, tem que fechar a sala. E isso é um tipo de coisa que vai bater nessa tecla, como você está trazendo aí, que quando às vezes você se propõe a dialogar, a conversar profundamente sobre o assunto, quando você vê, você já está na história, quando você vê, você já está na química, quando você vê, você já está na... É um podcast, mas ao mesmo tempo pode ser um vídeo, e aí assim... É muito produtivo isso, só que nós precisamos cada vez mais trazer isso para a discussão. Por isso que eu acho que a criação de um espaço democrático ajuda muito nisso, né? Com certeza. E você comentando aí sobre trazer outros conhecimentos, né? Tirando um pouco da nossa caixinha, né? Porque essa questão de... Essas caixinhas foi inventada, nós que inventamos, né? Essa questão de falar de biologia... Isso aí alguém no passado um dia inventou, né? Porque eu costumo até falar, quando você tem uma árvore e cai uma folha, ela não está falando, ela não está, vamos dizer assim, pensando, entre aspas, isso é um processo biológico. Ali é tudo, a natureza não está nem aí para o que a gente está classificando, né? Então, essa questão de trazer outros contextos, outros olhares para dentro lá da sua área é muito importante. Eu costumo falar que eu de uns anos para cá, principalmente depois que eu fui servidor do IFE, tá? Que também, para minha vida, foi uma grande virada, tá? A minha vida de conhecimento, tá? Foi uma grande virada. Eu era um professor capenga no sentido só da biologia. Depois que eu comecei a entender que a biologia ela poderia ser incorporada a outros conhecimentos, física, química, esse conhecimento de biologia comigo ficou muito mais robusto. Né? E essa questão que você falou aí é interessante, né? Você convidou vários pontos de uma cadeia, né? Que é a questão do agrotóxico, e eles não tinham essa conversa anteriormente, então eles se conheceram ali. Então todo mundo teve essa oportunidade de olhar um para o outro e falar: caramba, que bacana, gostei pra caramba, cara. E usando como base o filme, o filme, né? O documentário. O dono do documentário, o Veneno, está à mesa. Mas o objetivo de usar o documentário no nosso projeto não é no sentido de, vamos lá, todo mundo fala o que achou do filme. É também isso, mas o principal é despertar críticas. Despertar, assim, esse filme, ele, por si só, esse documentário, por si só, ele deixa lacunas, aonde ele acerta, aonde ele erra. E aí, porque senão... Então, por isso que eu acho que a nossa metodologia, ela é um pouco de tudo. É um pouco de roda de conversa, é um pouco de você fazer uma investigação mais científica, mais criteriosa, usando a lógica. Tem um lado emocional, porque as pessoas trazem um pouco do que elas sentiram também. É uma mistureba toda, e tudo é dentro de um círculo. Ou seja, não é quadrado. Por isso que a logo do projeto, ele tem aquele círculo. Todos nós sentamos em círculo para poder se olhar, falar um pro outro cara a cara, ouvir do outro uma crítica ou uma concordância, ouvir do outro uma coisa que a gente nunca tinha ouvido, uma indicação de livro, uma indicação de filme. Aluno e professor frente a frente, sem hierarquia, no sentido de eu não estou aqui por nota, eu não estou aqui eu estou aqui pelo conhecimento do problema. E aí, vem quem não quer vir não vem, etc, etc. Quando a gente começou o projeto, era só um grupo de 7, 8 alunos comigo, porque os professores não aceitavam na época o convite, passavam na porta, o que é isso, pessoal? Mas a coisa foi crescendo e hoje a gente tem os professores convidando a gente para levar o projeto e nós não temos agenda. Como referência, que bacana, cara. Mas isso é um processo de quebrar na cabeça deles de que a gente precisa se conhecer dentro do próprio campus e depois nos nossos colegas de outros campos. Então, assim, é uma coisa técnica, é uma coisa que envolve ciência, mas ao mesmo tempo é uma coisa que envolve relacionamento humano. Simples e básico. Diálogo, né? O diálogo. O diálogo. É basicamente isso. Voltando ao Interestelar, quando você menciona, né, muitos despertaram para a física por causa do filme, é justamente isso.
não é o filme que ilustra conceitos físicos. O filme, ele nos provoca a ficar maravilhados e espantados com a beleza da natureza que já existe, da física. A física mostra, né? O conhecimento científico revela. E isso causa espanto. E o espanto é a chama filosófica para então começar a se envolver. Então, olha como os filmes como Interestelar e outros, eles vão além, obviamente, não estou dizendo que eles não podem ser ilustradores de conceitos dentro da física. Podem ser até um certo ponto, né? Tem uma hora que entra uma licença poética ali, umas coisas que ele deixa em branco e tal. Mas isso faz parte, né? Faz parte. Só que ele se propõe, e o Christopher Nolan é um diretor que segue essa linha de tornar... E você gosta muito dele, né? Já sei. Gosto demais. Só que, dessa relação com a física, todas as outras matérias também você encontra filmes que, igual, por exemplo, conversando com o pessoal do Desvendando a Microbiologia, mencionamos aqui o Contágio, mencionamos aqui Epidemia, o próprio O Aviador, que é o filme que eles trouxeram, também discute um pouco. E aí, dentro da biologia, eu queria te perguntar, qual o filme que você considera um filme extremamente bacana para despertar isso na biologia? Nem vou me arriscar a pensar, não. Já vou falar direto, que é o Gattaca, né? Gattaca, assim, ele não é tão futurista igual a gente pensa, tá? Então, esse filme é muito interessante, né? Porque ele trata... Não sei se ele é de 2000? Não, ele é de antes, né? Não, ele é de bem antes, né? Ele é muito interessante, porque ele fala de biologia, ele fala de uma coisa que estava surgindo naquela época, que era a engenharia genética, e ele fala muito de ética, né? Então, esse filme, assim, eu considero... Tem outro. O próprio Contágio, porque também, assim, acho que foi você que comentou que foi um dos filmes mais vistos aí no início da pandemia. Pois é, então, ele ali, ele mostra também como que é produzido mesmo. É uma vacina, a busca pela vacina. Tem um que eu comentei com você uma vez, o Splice. Nossa, o Splice, cara. Nossa. Então, aquele filme, cara, ele não é de terror. O que ele tá apresentando ali não é só ficção científica. Ele tá falando da ética na ciência, não é? Sim. As pessoas, às vezes, entendeu? Querem assistir ele como um filme de terror, como um filme... Porque ele mexe muito com as pessoas, né? Eu fiquei mexido depois que eu vi aquele filme. Não pelo o visual mas mais pelo que o que é possível fazer. Nós estamos chegando, Rafael, numa tecnologia próxima a poder fazer aquilo que é uma tecnologia que se chama CRISPR-Cas9. Essa CRISPR-Cas9 inclusive, ganhou o prêmio Nobel agora, né? 2 pesquisadoras, né? Então, essa questão da ética e da biologia e da ciência, ela é sempre muito bem incorporada. Sim, até o Igor aqui falou da questão da interdisciplinaridade, depende da relação interpessoal entre os educadores. Concordo plenamente. Quantas e quantas parcerias eu posso falar assim, por experiência, começaram no café, começaram na água, a gente acabou de dar uma ideia. E o mais louco, aconteceu uma coisa comigo aqui, e eu tinha que catalogar isso, eu tinha que fazer isso em uma forma mais técnica e estatística. Teve uma vez, um cafezinho, que é bem reduzido ali a sala, agora tem um espaço servidor, agora tá bem bonitão, tá assim, negócio top. Mas antes era pequenininho aqui, igual eu já fiz ali. E teve uma vez que eu comecei a conversar com uma professora de inglês, que a gente troca muita ideia da filosofia e também de cinema. E começando a conversar sobre o filme, de repente chegou mais um, chegou mais outro, começou ali o outro também trocar. Quando eu percebi, eram 8 pessoas, a maioria delas não costuma conversar, só no cafezinho, bom dia, boa tarde, como é que você tá? Tem que contar coisa do papo e tal. As 8 estavam ali como um grupo só, trocando uma ideia. Eu não lembro qual foi o filme, trocando uma ideia, juntos e de uma maneira natural. Aí eu falei, caramba, cara, hoje bacana, eu conversei com o professor tal, não conhecia ele, eu via ele pelos corredores, dali e tal. Foi uma experiência muito louca, porque aí você tinha comunhão, você tinha gente com histórias diferentes, instituições superiores diferentes, experiências diferentes. O conhecimento para cada um ali é uma coisa, mas algo conectou. E tinha sido um filme. Ou seja, a arte. O cinema é uma das... qual filme? Eu não lembro o nome do filme, cara. Isso foi uma coisa... Na época, eu fui para casa, só no dia seguinte que eu fui lembrar. Mas foi uma coisa que a gente... tão informal e tão natural, que eu não cataloguei, eu não mecanizei a coisa, mas deveria ter feito, né? Mas assim, não foi nada do projeto. Foi um aprendizado
foi quase um experimento social, vamos dizer assim, né? Uma coisa ali. Isso é uma coisa que eu lembrei aqui você falando. E vou aproveitar, a gente não podia deixar de falar daquele... Eu já tinha visto, mas você mandou pra mim hoje, do fenômeno daquela série O Gâmbito da Rainha. Eu não vi a série ainda, mas você viu que interessante aquela matéria? Também não, mas é assim que se fala, é o Gâmbito da Rainha, né? Eu acho que é isso. Eu não vi, eu vi Netflix. E até a gente estava discutindo com o Igor, com o Thiago, até o Thiago participou com a gente quando a gente fez o episódio do Papo Nerd, sobre a batalha do streaming, né? Esse mercado, essa nova tendência, né, do streaming e tal. E o arquivo que você mandou sobre como a série motivou, despertou a busca, a procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay. Isso em 23 de outubro, a série entrou, né, na Netflix. O livro que inspira a série virou best-seller 37 anos depois do lançamento. O poder do audiovisual aí também, né? Como eu te disse, eu fui conhecer o Carl Sagan pelo filme do livro Contato. O número de jogadores no site chess.com aumentou em 500%. A busca no Google por como jogar xadrez atingiu o pico da década. São coisas que até você me passou aqui. Cara, e diante disso, assim, como é que você, como professor, como pessoa, como educador, vê o streaming, vê, né, essa modalidade? Como é que você... Porque é uma modalidade completamente diferente, tá no olho do furacão, né? E como é que você vê isso, assim? Qual é a sua opinião sobre isso? Se é legal? O cinema vai acabar pra você? Ou não vai acabar? Não. Eu nem ia responder sobre isso. Você fez essa pergunta lá no finalzinho. O cinema vai acabar? Não. Assim como o rádio não acabou quando surgiu a televisão. E nem... Né? Acho que não. Então, mas aí eu tava para te responder a primeira pergunta. Aí você fez esse no final aí me desestabilizou. Mas falando sobre o streaming, como você mesmo falou, nós estamos no olho do furacão, né? E o olho do furacão não venta, né? O olho do furacão é o lugar mais tranquilo que você pode estar num furacão, né? Você tem que ter muita sorte para você estar no olho do furacão. Então eu acho que assim, você tem vários futurólogos, né? Assim, não sei se esse é o termo que usa, o próprio Yuval Harari, né? Que é o best-seller de futurólogo hoje, mas eu tenho muita dificuldade para enxergar o que vai ser depois, sabe assim? Eu não tenho muito contexto para saber o que vai vir, qual é o próximo passo, né? O que vai acontecer depois. Mas, sabe, eu tô esperando. Uma coisa que o YouTube tem e os podcasts não tem, eu até conversei com você um dia, junto com a sua equipe, sobre os podcasts, que no YouTube você tem uma plataforma, e é o YouTube. Ninguém fala assim, eu fiz um vídeo. Não, você fez um vídeo para o YouTube. Agora, o podcast não. O seu podcast, ele tá no Deezer, ele tá no Spotify, ele tá no Google Podcast, ele tá no da Apple, você tem o Cashbox, tem função, sabe? Você não tem... Ele não é aglutinado igual o YouTube. Uma coisa que a gente pode conversar, que eu também não tenho muita opinião formada, é se isso é bom ou ruim, não é? Você ter os podcasts todos espalhados aí, até mesmo pra gente, a gente fica um pouco sem métrica, né? Não sei se é o Igor, mas ele tá aí, eu não sei como que ele vê essa situação, mas, sabe assim, eu não tenho tanta métrica, porque ele é espalhado. Mas o YouTube também, ele, se der algum problema, já era, é trabalho seu perdido de vida, sabe? Então, ainda a gente não chegou ainda na parte da reflexão sobre o streaming, sabe? Ele veio para ficar, mas a gente não tem essa habilidade de ter essa reflexão. Concordo plenamente. Concordo com você também que o cinema não vai acabar, cara. Acho muito difícil. Mas Rafael, isso nunca passou pela minha cabeça, não. Alguém já te fez essa pergunta? Também, mas é porque eu esqueci de mencionar aqui que o catalisador para essa pergunta foi o quê? Alguns estúdios, algumas empresas bem tradicionais do cinema norte-americano vão lançar seus filmes, acho que até a Mulher Maravilha vai ser, ou foi assim, em paralelo com serviços de streaming. O lançamento no cinema, de maneira inédita, né, óbvio, em paralelo com as plataformas de streaming. Eu não estava sabendo disso, não sabia. Aí despertou, inclusive, visões críticas de cineastas que pensam que o cinema deve ser voltado, né, às obras para a experiência sensorial do cinema, não de ver em casa. Principalmente o Christopher Nolan com os filmes dele, né? Interessante.
ele fala, né? E ele se posicionou contra esse tipo de atitude. Alguns diretores também falaram, cara, isso é um absurdo, porque você pensa na obra, no impacto que ela vai causar no cinema, e você tenta trazer isso para dentro dentro de casa. Então, a receptividade do público não seria a mesma, e aí a discussão ganha, né, vários lados nisso. Que interessante, eu não sabia disso, dessa questão. Aí a gente discutiu bastante, quando a gente fez episódio com o Papo Nerd, o Thiago, sobre prós e contras dos estúdios, porque você perde em bilheteria e aí você também tem menos custos em fazer essa divulgação ampla nos cinemas, as parcerias. Como as redes de cinema, enquanto empresas, Cinemark e outras tantas, como elas vão sobreviver? Porque aí o filme lançado em casa, o cinema perde, aí a empresa perderia aí essa... Mas isso é só no campo, como você mesmo disse, no campo do bate-papo, a gente não está ainda distante do problema para olhar ele. Eu acho que a gente tem que esperar um pouco, talvez, porque eu não sabia dessa questão da Mulher Maravilha ser lançada em paralelo. Talvez até esse filme vai ser, assim, a gente vai ter esse contexto aí, como que vai acontecer, né? Eu não sei se agora, mas também não, porque a gente está numa pandemia. Mas isso, Rafael, só para te perguntar, agora eu vou te perguntar, isso daí, essa estreia simultânea, é só durante esse período agora de pandemia ou eles vão fazer isso sempre? Justamente, isso é algo que está em aberto. Isso está em aberto para saber, assim, no sentido de como o público, como a empresa vai receber essa nova medida. E tudo pode acontecer depois, como eu te disse, é muito no olho ali do furacão e ninguém sabe se isso será uma tendência adotada por vários estúdios, né? A gente não sabe se é uma coisa da Warner, né, que tem o HBO Max, onde ela vai lançar o Mulher Maravilha. A gente não sabe se é uma tendência só deles. Assim, é esse o medo. E aí entra a especulação de isso virar tendência e as coisas mudarem nos anos pós-pandemia, entendeu? Até o Igor está falando aqui, esse período de pandemia está servindo para testar a recepção do público e o retorno financeiro, justamente. Essa questão aí do retorno financeiro, que é um pouco complexo, né? Porque a gente não sabe como que está essa questão do dinheiro mesmo, né? Assim, do dinheiro manter esse ritmo. Talvez se eles acharem, mesmo sem experiência dele como diretor, né? Vamos dizer, você tem o diretor, você tem o empresário ali que nem quer saber lá do filme, ele quer saber do dinheiro dele, né? Eu vou refletir mais sobre isso, tá? Eu vou refletir mais sobre isso. Não, agora, e aí... você fez um papel de filósofo agora, porque o filósofo, ele não te responde as coisas, você sai da conversa com mais dúvida. A Juliana, lá do campus Pádua, que eu gravei o episódio, às vezes, quando eu tava assim, eu falei, não vou nem contar com a Juliana hoje não, que ela vai me encher de coisa. Eu não vou dormir à noite, né? Eu vou ficar igual aquele meme, aquele cara pensando assim, né? O cérebro. É a metodologia que a gente gosta muito de usar no Cineclube também. A gente traz pra cá porque realmente você, quando mistura várias ciências, o que você tem é assim, caramba, mas e diante disso, o que acontece? Mais perguntas do que respostas. Nós debatemos isso com o Thiago, tá lá no nosso episódio. Inclusive, o episódio que você fez com a Juliana é sensacional. Vou usá-lo com as minhas turmas de terceiro ano. Cara. Que barato. Porque a gente está separando os momentos síncronos que são limitadíssimos, né, por temas, né, conhecimento, religião, ciência, ética, política. Então, sobre ciência, uma das fontes que eu vou, né, sugerir para eles, além dos livros, é o seu episódio lá do Obrigado. Muito bom, meu. Parabéns. Só para poder aproveitar, né, esse momento, assim, quem está vendo o projeto pela primeira vez, está nos conhecendo aqui nesse programa, a gente gostaria de convidar vocês a conhecer o projeto também nosso. Nas redes sociais a gente tem algumas coisas, algumas postagens, alguns conteúdos, artigos e também sessões de discussão. No YouTube, por exemplo, nós temos um canal lá com alguns debates gravados. E aí o nosso projeto, ele é um projeto de extensão que ele tem um nome Cineclube porque ele tem em sua coluna vertebral as atitudes e
e as iniciativas cineclubistas. Então nós trabalhamos com obras audiovisuais que muitas vezes nem passam perto dos grandes cinemas, das grandes indústrias cinematográficas, né? Então a gente trabalha com documentários, filmes não tão conhecidos e também os conhecidos, os tradicionais, os clássicos, que abordam temas que são, como eu estava dizendo aqui, pontos de partida para discussões, estudos e pesquisas mais profundos, né? Então é um cineclube dentro da escola, mas dentro de uma escola que possui características específicas. Cada cineclube tem a sua característica específica. E inclusive cineclubes dentro da escola, que são vários ao redor do Brasil e do mundo, mas cada escola tem uma característica, porque cada escola está inserida dentro de um contexto social, um contexto econômico, um contexto político e cultural. E o nosso cineclube está vinculado ao Instituto Federal Fluminense Campus Bom Jesus. E, como projeto de extensão, o cineclube, nesses 5 anos, ele se propôs a conhecer os colegas, conhecer os projetos. Tá? Então, a gente já fez mostra de cinema indígena itinerante, andamos por todos os campos, conhecendo projetos ligados a essa proposta nossa de usar o audiovisual, né? No nosso caso, nós estamos tentando, né, e nesses 5 anos conseguimos grandes conquistas nesse sentido, de criar ambientes democráticos, espaços de diálogo, de pesquisa, de estudo, onde nós conseguimos conectar as diferentes áreas do conhecimento científico, conhecimento humanístico, todos juntos, no mesmo espaço, lidando com mesmas questões. E aí, nesse momento, temos interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. O conhecimento, ele se mistura e ele acaba se retroalimentando, né? Com muita energia voltada para isso que é a vontade de conhecer, né? O desejo de saber. Antes de eu passar a palavra assim, final para você, infelizmente, né, porque o tempo nosso... Te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, de estar aqui com a gente. Foi muito bom, gostamos muito. E se mais alguma questão que você queira trazer ou algumas considerações finais, passo para você aí. Não, eu quero te agradecer demais, cara. Foi muito bom esse papo aqui. A única coisa que eu vou te pedir é que você me convide mais vezes, que eu quero conversar mais. Foi muito bom conversar com você. Outra questão que eu queria falar é o seguinte: como você me deixou com esse negócio que eu vou ficar pensando sobre o streaming, eu vou te mandar um áudio com uma questão filosófica aí também, que você vai ficar à noite, você não vai conseguir dormir, você vai ficar pensando, aí depois mas pelo lado da biologia, tá? Que mexe com biologia e ciências sociais. E falar que a ciência é como uma vela na escuridão, no mundo assombrado pelos demônios. Agora eu falei completo. Que honra! Okay. Ó, primeiro episódio do nosso podcast, você estará, hein? Quero. Tá acordado, hein? Muito bom, cara. Obrigado mesmo, foi muito bom. Mas a gente vai continuar aí conversando e se encontrando aí, pelo menos assim online. Depois, quando tudo passar, vocês vão vir aqui e participar com a gente, ficar 3 horas aqui tomando café, discutindo, debatendo, vendo filme, fazendo tudo. Pois é, isso aí. Beleza. Tchau. Valeu, gente. Tchau.